Bom, vamos para o que interessa. Se você está nesse vídeo hoje, e se você provavelmente assiste esse canal, tem muita chance de você ter uma vida parecida com a minha. Eu já falei para vocês em outros vídeos que o YouTube aproxima as pessoas que são parecidas. Então, vocês são mais ou menos o reflexo do que eu sou, das coisas que eu gosto e das coisas que eu acredito. Como a maioria de vocês sabem, eu não tive pai. E eu não tive ninguém para me ensinar algumas coisas que são essenciais sobre a vida, que eu só fui aprender muito tarde e que essas mesmas coisas eu quero passar para vocês hoje. Tipo um conselho de pai mesmo, sobre coisas que eu acredito fielmente, tá? E que você deveria saber. E eu tô fazendo esse vídeo principalmente voltado para o campo político, porque o campo político impacta na nossa vida, impacta demais. E recentemente aconteceram 3 eventos que são de extrema importância para os seus próximos 10, 20 anos, que é o assassinato da ucraniana dentro do trem, a prisão do Bolsonaro e também o assassinato do Charlie Kirk, certo? Eu vou falar muitas coisas nesse vídeo, tá? E eu considero que nesse vídeo tem algumas black pills que você deva começar a aceitar, porque são coisas que realmente são fatos e que você dificilmente vai mudar. E dentro desse vídeo também eu vou falar sobre algumas camadas da sociedade brasileira e sociedade mundial que as pessoas evitam falar simplesmente por medo, tá? Então sim, esse vídeo será impactante e muitas pessoas não vão gostar do que eu vou falar aqui. Bom, acho que essa foi a maior introdução que eu fiz nesse canal, desde o dia que ele foi lançado, mas acho que era necessário falar isso para vocês entenderem o meu ponto de vista. Bom, Black Pill política. Tem uma coisa que muitos de vocês já concordam comigo, que é o seguinte: quando a gente fala de política, a gente pensa. A gente não, né? A maioria das pessoas pensa em tentar mudar o mundo para deixar esse mundo mais igual, tá? É mais ou menos isso que as pessoas tentam entender sobre política ou o que elas querem sobre política. Elas querem que os políticos deixem a vida delas melhores, certo? Então, quando a gente fala de Black Pill política, existem alguns pontos que a gente não pode esquecer. O primeiro deles e o mais essencial, cara, que vai definir basicamente tudo sobre a sua vida, é injustiça. Por quê? Porque você precisa aceitar que o mundo é injusto. A natureza das coisas é injusta. O mundo nunca será justo. Eu já falei isso em outros vídeos e é algo essencial que você tem que levar com uma filosofia de vida, cara. Você entender que as coisas são desiguais, sim. E uma vez que você entende que as coisas são desiguais, vou dar um exemplo bem idiota aqui. O cara que nasce com 2 metros de altura não tem o que ele fazer, ele nasceu com 2 metros de altura, acabou. Algo vai mudar isso? Pode existir uma tecnologia que mude isso no futuro? Pode, mas acredite que até a tecnologia que vai fazer esse cara não ter 2 metros de altura vai impactar na vivência desse cara para ele procurar uma solução para esse problema que pode ser ele ter 2 metros de altura. Você consegue entender isso? Que existem coisas que são naturais, que se você nasceu assim, se você nasceu nessa condição, não tem jeito de mudar. E pasmem, as pessoas nascem diferentes, as pessoas não nascem iguais. Um nasce com 1,70 m, o outro nasce com 2 metros de altura. Um tem mais tendência genética a ser gordo, o outro tem mais tendência genética a ser magro. Calvície é um exemplo disso. Ah, Lucas, mas dá pra superar a calvície, tem tratamento, tem sei lá o quê. Tudo bem, mas você entende que o simples fato do cara ter a calvície vai fazer ele levar um estilo de vida ou vai fazer ele tomar uma decisão financeira para contornar aquele problema, e só isso já é desigual. Então, as coisas são desiguais. O mundo é injusto. Cada um nasce numa situação diferente. Certo? Bom, se você aceita isso, se você não aceita isso, você pode sair do vídeo, mas se você aceita isso, você tem que entender que não se combate a injustiça natural das coisas. Não existe uma solução para a desigualdade do mundo.
para a desigualdade da natureza. Toda e qualquer tentativa de igualar coisas e pessoas vão deixar as coisas ainda mais injustas. Então você tem que entender que as coisas são injustas por natureza, tá? Lucas, como é que isso vai ligar com a prisão do Bolsonaro? Calma, você vai entender, calma. Mas vamos lá. As coisas são injustas. E tudo que você faz para tentar igualar as coisas deixam as coisas ainda mais injustas. Você quer um exemplo? Vou te mostrar aqui algumas coisas que deixam o mundo ainda mais injusto. Mesmo que essas coisas tentem igualar as coisas. O feminismo acho que é o exemplo mais claro que a gente conhece hoje. O feminismo deixa as coisas mais justas. Ele diz lutar por igualdade, por justiça. Mas o feminismo deixa as coisas mais injustas. O feminismo deixa as coisas mais injustas. Tanto é que práticas feministas afastam homens, afastam relacionamentos. Não só isso, práticas feministas causam repulsa em homens que tentam lutar contra o feminismo. Ou seja, você tenta consertar uma diferença natural, só que isso causa ainda mais diferenças, mais desigualdade, mais injustiça. E aí, através da política, você tenta criar leis para igualar as coisas, sendo que essas coisas nunca foram iguais, porque homens e mulheres são diferentes. Ou seja, tudo que você faz para tentar deixar o mundo mais justo torna o mundo mais desigual. Então aí tem feminismo, equidade, cota. Cota deixa o mundo mais justo? Se o cara passou numa vaga por cota, ele não era para estar ali, porque ele não é o mais capacitado. Se ele não é o mais capacitado para estar ali, na hora da pessoa, sei lá, ser atendida por um médico que passou por cotas, essa pessoa vai ter o melhor atendimento possível que ela poderia ter? Não. Por quê? Porque o cara passou por cota, ele não era o melhor. A mesma coisa para policial feminina. Uma policial feminina que passou no teste da polícia feminina, ela passou num teste diferente do homem. No dia que alguém assaltar a sua casa, tu prefere ser resgatado pelo policial masculino ou feminino? Se a exigência do teste foi diferente, como que eu posso exigir que os dois tenham resultado igual? Então você só vai deixando as coisas cada vez mais injustas, cara. Outra coisa, distribuição de renda. Distribuição de renda deixa o mundo mais justo? A pessoa trabalha pra caralho, paga imposto pra sustentar alguém, sei lá no Nordeste que tá coçando o cu o dia inteiro. Ficou mais justo? O PT não fala aí que distribui renda aí há 20 anos no Brasil? O Nordeste melhorou? As pessoas lá já saíram, já pararam de receber essa distribuição de renda, já arrumaram o trabalho, já se formaram na faculdade? Não, né? Só uma minoria que fez isso. Tem estados do Nordeste que a maioria das pessoas tem mais gente recebendo o Bolsa Família do que pessoas trabalhando. CLT. E aí? Distribuir renda ajudou a sociedade ou deixou ela mais desigual? Outra coisa, salário mínimo. Base salarial, salário mínimo, seja lá o que for. Isso é justo? Duas pessoas diferentes conseguem entregar o mesmo resultado? Se elas tentarem, elas podem entregar o mesmo resultado. Mas se elas derem o desempenho máximo delas, concorda que será diferente? Se eu coloco duas pessoas para fazer uma corrida, você concorda que uma vai chegar antes da outra? Simples. Se eu igualo pessoas que são naturalmente diferentes, eu tenho perda de produtividade. São coisas, galera, são coisas que é impossível alterar. São coisas que quanto mais você mexe, mais fede. Então, a primeira pio que você tem que entender sobre política, que vai se conectar com todas as outras, a porra do mundo é injusto. E foda-se. A sua relação a isso tem que ser foda-se. É injusto mesmo. Você tem que entender que é injusto e tem que estar cagando para essas injustiças. Porque isso faz parte. Agora, se você moldar a sua vida para tentar consertar essas injustiças, você só vai causar mais e mais injustiça. Então, a porra do mundo é injusto. Já que você entende isso, você tem que entender também que existe a porra do lado certo. Existe o bem e o mal. Existe o certo e o errado.
Vou te mostrar quem é o lado certo. Se você entende que o mundo é injusto por natureza, que as pessoas são diferentes e têm objetivos diferentes, então vai ter aquele cara que respeita as diferenças dos outros e busca melhorar a sua própria vida com base em seus próprios critérios. Aquela pessoa que sabe que o mundo é injusto, ela nasceu numa situação e ela fala: poxa, realmente eu nasci nessa situação, eu não tenho culpa disso. Mas a partir daqui eu vou tentar melhorar a minha vida. Dentro do que eu consigo. Acabou, é isso. É isso que você tem que entender sobre a vida. E essa perspectiva coloca essa mesma pessoa como a sua preocupação central. Se ela entende que ela nasceu naquele contexto, essa pessoa vai buscar das melhores maneiras possíveis para sair daquele contexto. Mas ela está priorizando ela está priorizando o indivíduo. E você tem que entender que o indivíduo, ele é a menor minoria. Existem pessoas que lutam por minorias, só que elas não entendem que a menor minoria é o próprio indivíduo, que tem os seus próprios objetivos. Bom, a existência começa no indivíduo. E o coletivo só tem valor quando ele reconhece que o indivíduo é a principal coisa e ele preserva a essência do indivíduo. Porque, imagina que você é um indivíduo que tem um objetivo X. Só que aí existe um coletivo de pessoas que tem um objetivo Y. É certo que as pessoas que têm o objetivo Y, só porque elas estão em coletivo, que elas massacrem você que tem um objetivo X? É óbvio que não. É óbvio que não. Então o coletivo ele não pode se sobressair ao indivíduo. O indivíduo é a coisa mais importante, porque até mesmo um coletivo ele é composto de indivíduos que por natureza são diferentes. Bom, então, dentro disso, você entende que o lado certo, o lado do bem, sim, é uma luta de bem contra o mal. O lado do bem é o lado que respeita a individualidade das pessoas. O lado que respeita a individualidade do outro. Então, o conceito que você tem que entender, que eu sigo fielmente, é respeite as liberdades individuais. Você já sabe que o mundo é injusto e você sabe que você tem que respeitar a liberdade das pessoas. Acabou. Seguindo isso, cara, sua vida fica mais plena. Por quê? Porque você sabe que o mundo é injusto, mas você não se envolve em coletivo nenhum para tentar resolver essas coisas. Porque quem tem que resolver essas coisas é a própria pessoa. E acredite, todos os problemas que uma pessoa tem podem ser resolvidos. Todos. Seja financeiro, seja de relacionamento, seja criminal, não interessa. Todos os problemas eles podem ser resolvidos. O que vai garantir que você resolva um problema ou não é a sua abordagem. Qual que é a sua abordagem? É a coletivista? Ficar esperando o PT, o Bolsonaro resolver o seu problema? Ou a sua perspectiva é a individual? Eu vou fazer isso e vou tentar resolver o meu problema. Acabou. Então sim, o mundo é injusto e você precisa respeitar as liberdades individuais. Principalmente a liberdade individual mais importante de todas, que é a sua própria liberdade individual. Essa é a que você tem que mais respeitar. A capacidade de resolver o seu próprio problema. E aqui a gente entra num bom ponto, num tópico extremamente importante, que é a covardia. A maioria das pessoas são covardes. Você não pode ser covarde. Assuma os riscos, vá até as últimas consequências. As pessoas estão acostumadas a não assumir risco nenhum. Por quê? Porque tem pai e mãe que faz tudo. Porque tem um amigo ali que vai resolver aquele problema. Porque tem uma avó que dá tudo. Porque conseguiu algo pelo Estado, passou em um concurso. Ah, passei no concurso, minha vida tá feita. O Estado resolveu o meu problema. Ninguém quer assumir risco de porra nenhuma.
Então, assuma os riscos e vá até as últimas consequências. Não existe liberdade sem responsabilidade. O que pode resolver os seus problemas é a liberdade de lidar com eles da melhor forma possível. Mas essa liberdade também traz responsabilidade. Porque se você falha, a culpa é sua. Um exemplo para deixar bem claro: eu nasci numa família extremamente humilde. Periferia de São Paulo, um cu de mundo, violência pra caralho. Você pode até reparar pelo jeito que eu falo às vezes, eu deixo me soltar aqui, eu falo do jeito que eu falava com os moleques lá na quebrada. Outras vezes não, eu tenho uma postura mais formal. Mas o que significa de fato a minha vivência? Significa que eu vim de um lugar muito, muito, muito ruim. Eu venci na vida, eu fiquei milionário? Não, mas eu melhorei a minha vida dentro do que eu podia, dentro do que eu posso. Todo dia eu tô tentando melhorar. Cometi erros gravíssimos. Eu poderia estar muito melhor do que eu tô hoje? Com certeza. Com certeza. Poderia. Mas a culpa é de quem? É minha. Eu não tenho culpa do lugar onde eu nasço, da família que eu tenho e da minha condição financeira inicial. Disso eu não tenho culpa. Mas dali pra frente, sou eu. A maioria das pessoas não querem assumir essa responsabilidade. Então, seus problemas são somente seus. Nasceu pobre, nasceu feio, nasceu burro, azar o seu, você que corra atrás. Ah, mas o fulano nasceu com tudo, berço de ouro, o herdeiro. Irmão, foda-se, a natureza das coisas é assim. Ah, mas o pai dele trabalhou e não sei o que, escravizou a minha família. Cara, foda-se, você não vai mudar essa porra. Tu vai fazer o quê? Escravizar a família do cara também? Muita gente aqui vai falar, sim, acho justo. Pois é, mas aí você fere a liberdade do outro. Então, no futuro também, a família desse cara que você quer escravizar, ele vai poder escravizar o seu filho também? Pra reaver tudo que foi tirado? É olho por olho? É isso que você quer pro mundo? É assim que você vai deixar o mundo melhor? Não foi a escolha que eu fiz, eu só decidi resolver os meus problemas dentro das minhas possibilidades. Então, reconstrua seu mundo dentro das suas possibilidades. O seu objetivo é ter uma vida melhor do que a sua situação atual. Muitos de vocês aqui têm uma situação atual que vocês não gostam. Só que muitos também têm uma vida hoje que é muito melhor do que a de 5 anos atrás. Eu sei disso. Então a sua vida melhorou. Olha que engraçado, mesmo com as adversidades, com a injustiça do mundo, você já conseguiu melhorar de vida pra caramba. Por que você acha que não vai conseguir daqui pra frente? É porque político A ou B não foi eleito ou foi eleito? Ou é porque grupo X ou Y acha que você não tem direito de conseguir aquilo? Claro que não, isso não vai mudar nada. Muitas das... Cara, quase tudo do que você faz vai resultar em algo na frente. Bom ou ruim. Você tem um impacto absurdo na sua vida. Suas escolhas têm muito impacto. E aqui a gente chega no Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi covarde. O Bolsonaro, ele representa, ou representava para muitos, uma mudança drástica na política. Só que ele foi covarde. Lembra qual que é o tópico que a gente está tratando aqui? Covardia. Não seja covarde. Bolsonaro foi covarde. Tu pode gostar ou não do Bolsonaro, para mim não interessa. A questão é que ele foi covarde. Como ele foi covarde? Ele não tratou os inimigos da maneira que deveriam ser tratados. Quem são os inimigos? Bom, vocês vão saber daqui pra frente. Covardia vem da mentira. Toda vez que você coloca uma mentira no mundo, você cria uma dívida. E um dia, essa dívida será paga. Bolsonaro só tá pagando uma dívida que ele deixou pra gente. Qual foi a dívida? Jogar dentro das 4 linhas. Tentar ser um cara sensato, um cara ponderado. Ele não tratou os inimigos da maneira que ele deveria tratar. Então, ele mentiu. Quando você mente, você cria uma dívida. E essa dívida está sendo paga.
Essa dívida poderia não ser paga? Poderia não ser paga também. O mundo é injusto. Mas a dívida foi paga. Tem também o Charlie Kirk, que é o cara de direita moderada americana. O cara é de direita moderada. Dá pra ser moderado com pessoas que não respeitam liberdades individuais? Não tô falando que o Charlie Kirk é covarde. Não, ele não é covarde. Só que tanto ele quanto o Bolsonaro tomam posturas moderadas. E aí, dá pra ser moderado com pessoas que não respeitam as liberdades individuais? Vou dar uma contextualizada aqui pra vocês não se perderem. Vamos lá. A gente sabe. Se liga nos pontinhos vermelhos que são os mais importantes, que são as verdadeiras black pills. A gente sabe que a porra do mundo é injusto, certo? E nisso a gente sabe que precisamos respeitar as liberdades individuais. No meio disso, entra a covardia dos seres humanos. Alguns seres humanos são covardes por natureza. Então, eles sabem que os inimigos querem destruir essas liberdades individuais através do coletivismo e tomam posturas covardes, certo? Eles têm que pagar o preço por isso. Outras pessoas acham que mesmo esses inimigos tentando tomar as liberdades individuais das pessoas boas, eles acham que podem conversar com essas pessoas e convencê-las de que as liberdades individuais são o caminho certo, é o caminho certo. Consegue entender como as coisas vão se conectando? Só que não dá pra ser moderado com pessoas que não respeitam as liberdades individuais. Por quê? Porque se a pessoa não respeita as liberdades individuais, ela ainda não aceitou que o mundo é injusto e que as pessoas são diferentes. Consegue entender como as coisas se conectam? Você precisa entender que o mundo é injusto, que as pessoas são diferentes, para você começar a respeitar as liberdades individuais dos outros, para você ter um diálogo. Se você não respeita o básico, não tem diálogo. E é o erro que essas duas pessoas cometeram, elas tentaram ter um diálogo. Dá um exemplo para você. Dá para ser moderado com um bandido invadindo a sua casa numa segunda-feira à noite, portando um facão? Você vai ser moderado com esse cara? Ou você vai descer bala nele? Não dá para ser moderado, né? Ah, Lucas, mas você deu um salto lógico. O Kirk debatia com pessoas de esquerda. O cara que invade uma casa é uma outra história. São inimigos diferentes. Na minha visão, não. Na minha visão, é a mesma coisa. O cara que defende uma ideologia coletivista, pra mim, ele é a mesma coisa que um cara tentando invadir a minha casa com um facão pra assassinar a minha família. É a mesma coisa. Porque os dois estão ferindo a minha liberdade individual. É a mesma coisa. E é esse o problema que muitas pessoas de direita não entendem. O seu inimigo, ele não tem a mesma régua moral que você. Ele não tem essa régua moral. Para algumas pessoas, roubar para comprar um celular é justificável. Matar uma pessoa porque a pessoa, sei lá, é branca e rica é justificável. Para algumas pessoas isso é justificável. Ou seja, você vai tentar ser moderado ou você vai tentar jogar dentro das quatro linhas com pessoas que não acreditam no básico. Que as pessoas são diferentes. Que você tem que respeitar as liberdades individuais. Só isso. Se elas não concordam isso, não existe diálogo. Não tem como. Bom, a gente ainda vai falar de inimigos. Mas o que você tem que entender é: covardia não constrói nada. Faça o que precisa ser feito. Até o fim. Quando a gente leva isso pro caso do Bolsonaro, é bem óbvio. Ele tinha que ter feito o que era para ser feito. Meia palavra basta. Vocês entendem o que era para ser feito? Lucas, tá falando de golpe de Estado? Não tô falando de golpe de Estado. Mas no mínimo, ele deveria criminalizar grupos coletivistas de esquerda. No mínimo. Isso era o básico que ele deveria ter feito. Nazismo e comunismo
São a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Ele não tomou nem essa medida. Charlie Kirk foi um outro problema. Ele acreditou na humanidade de pessoas que não acreditam em liberdades individuais. Foi o erro dele. Um erro que vários de vocês estão cometendo. Quando vocês participam de debates, quando vocês tentam convencer parentes, quando vocês têm amigos de ideologias coletivistas, você está cometendo o mesmo erro que Charlie Kirk cometeu. Vamos lá. Inimigos. Se a pessoa não respeita a natureza das coisas, não entende que o mundo é realmente injusto, ela não entende que cada pessoa precisa melhorar a própria vida, dentro das suas possibilidades. Logo, ela não respeita a individualidade das coisas. E quem não respeita o indivíduo e tenta mudar o mundo ou moldar o mundo da sua forma, tentando deixar o mundo mais justo, geralmente tenta fazer isso através de ativismo político ou de alguma ação em benefício próprio. E é daqui que saem os seus inimigos. Que a pessoa não respeita a individualidade, ela acha que o mundo deve alguma coisa para ela. Até coloquei aqui, as pessoas ruins acham que o mundo deve algo para elas, porque elas não conseguem aceitar que as coisas são desiguais por natureza. E aí que você encontra alguns casos interessantes. Charlie Kirk é um exemplo desses. Por que ele foi assassinado de fato? Porque debatedores existem muitos. Mas por que ele foi assassinado de fato? Porque ele tem coisas que as pessoas queriam ter. Você consegue entender como os grupos coletivistas, eles são sempre baseados na inveja? Eles são sempre baseados nessa questão de eu não tenho, ele tem, logo é certo eu tirar dele. Mas se é certo eu tirar dele, roubar não é o caminho mais óbvio? Sim. Só que quando o cara tem algo que não pode ser roubado, o que o esquerdista faz? O que o invejoso faz? Ele tira da pessoa mesmo que ele não possa ter. Consegue entender? O que o Charlie Kirk tinha? Ele era um cara bem-sucedido, com muitos seguidores. Ele tinha uma mulher bonita, ele tinha uma família bonita. Ele era um cara extremamente respeitado. Não é como se ele tivesse uma Ferrari e um invejoso pudesse tomar aquela Ferrari dele. Não, ele tinha algo que não pode ser roubado. E quando você tem algo que não pode ser roubado, o que o invejoso faz? Ele tira de você, mesmo que ele não possa ter. Ou seja, ele tira a sua vida. Ele não pode ter a sua vida, mas ele também não quer que você tenha. É o mesmo caso da Irina. Por que a Irina foi assassinada? A menina não fez absolutamente nada. Ela foi assassinada sem motivo aparente. Só que não. Porque a pessoa que assassinou a Irina acha que o mundo deve algo para ele. O cara acha que o mundo tá devendo. O mundo acha que... A pessoa acha que a Irina, de alguma forma, é privilegiada. E aqui eu não preciso nem falar da questão racial. O cara, nos Estados Unidos, no Brasil não existe isso, mas nos Estados Unidos tem muito isso do dívida histórica. É algo que tentam trazer para o Brasil também, essa porra de dívida histórica, que ninguém nunca vai conseguir pagar essa porra de fato. Então o cara, ele acha que por a mulher ser branca, ela deve algo para ele, o mundo deve algo para ele. E como ele não pode ter aquilo, ele tira a vida dela. Então, vamos falar pra você que não tinha um motivo aparente, mas tinha sim. Porque aquela pessoa tem na mente dela, tem no coração dela, de que aquela mulher branca sentada na frente dele tem uma vida melhor do que a dele. Tem algo que ele nunca vai poder ter. E todo o sentimento coletivista é baseado nisso. Black Lives Matter não me deixa mentir. Bom,
Então, você entendeu o seguinte. Vamos recapitular de novo. Não vamos se perder, não. A porra do mundo é injusta. E eu vou repetir isso aqui quantas vezes eu quiser, até você entender. Respeite as liberdades individuais. Covardia não constrói nada. Faça o que precisa ser feito até o fim. E você tem inimigos. Trate os seus inimigos como eles merecem. Você já sabe, você tá no lado certo, você tá no lado do bem. Se você respeita as liberdades individuais, se você sabe que o mundo é injusto e quer só melhorar a sua própria vida sem atrapalhar ninguém, você está do lado do bem. Se você está do lado do bem, não existe debate. A pessoa que te confronta não é um adversário, é um inimigo. Porque existe o certo e o errado, existe o bem e o mal. Se você acredita nisso, você está do lado do bem. E se as pessoas que discordam de você ou não acreditam no que você está falando ou que não acreditam no que você acredita que realmente é a verdade, são inimigos. E inimigos precisam ser tratados como inimigos. Amigos são tratados como amigos. Mãe é tratada como mãe. Namorada como namorada. Só pra você ter uma noção, namorada e esposa são tratadas de formas diferentes. Não trate sua esposa como sua namorada. Então também não trate seu inimigo como qualquer coisa que não seja inimigo. Bom, chegamos em direita e esquerda. Quem defende a liberdade individual das pessoas? Quem apoia o coletivismo? Quem quer a mudança individual pela força do Estado? Quem tenta... A questão lógica aqui é o seguinte. Quem está tentando suprimir a liberdade individual com a força do Estado? Isso serve para qualquer país. A resposta é simples. Tanto esquerda quanto direita. Eles querem destruir a sua liberdade porque eles acham que sabem o que é melhor para você. Então, se os socialistas querem cobrar mais impostos para distribuir o seu dinheiro para outras pessoas, os socialistas são seus inimigos. Se algum liberal quer, por meio do Estado, controlar sua vida e sufocar sua liberdade em nome da democracia, então os liberais são seus inimigos. Se os comunistas acreditam que o seu dinheiro não é seu, mas é fruto do trabalho coletivo, eles também são seus inimigos. Se os conservadores acreditam que os valores deles devem ser a regra e que nós devemos nos moldar e moldar nosso comportamento para se adequar a eles no mundo atual, os conservadores também são os nossos inimigos. Qualquer pessoa que diz que sabe mais sobre a sua vida do que você é o seu inimigo. Qualquer pessoa que tenta tomar uma atitude que impacta diretamente na sua vida é um inimigo. Não respeite pessoas que acham que sabem o que é melhor para os outros. Não respeite. Essas são as piores pessoas do mundo, as que sabem o que é melhor para os outros. Dito isso, você pode concordar comigo que, se você acredita no que eu tô falando, Deixa aí nos comentários. Você confia no que eu tô falando? Faz sentido pra você? Se você acredita no que eu tô falando, você certamente é mais alinhado com pensamentos de direita. Por quê? Porque na construção atual da nossa sociedade, existem algumas pautas de direita que são um pouco mais pró-liberdade. Entre muitas aspas, tá? Mas é fato, isso é um fato, ok? Só que o problema é que vocês que ainda acreditam em política, acreditam em voto, vocês estão perdendo essa guerra miseravelmente.
miseravelmente. Existem vários motivos para as pessoas de direita estarem perdendo essa guerra. Vários. Alguns eles poderiam ser resolvidos. Vou dar um exemplo aqui, mas eu não quero entrar muito nesse assunto, tá? Um dos problemas que poderia ser resolvido é o controle de narrativa, porque a gente sabe que a esquerda controla a narrativa. Por quê? Porque eles têm a mídia. Eles têm a mídia porque eles investem muito dinheiro nisso. Isso é um fato, tá bom? Isso é um fato. Então, quem tem dinheiro controla a mídia. Quem tem o poder do Estado também consegue controlar a mídia. A mídia vai falar o que é bom pro status quo. Fechou? Esse é um problema que pode ser resolvido? Sim, é um problema que pode ser resolvido. Existem vários outros como esse que podem ser resolvidos? Sim, existem. Mas por que, na minha opinião, a direita sempre vai perder a guerra narrativa? Por uma coisa bem simples. Pessoas mais à direita são mais pró-liberdade individual. E se você é mais pró-liberdade individual, você sabe que a porra do mundo é injusto. Pessoas de esquerda não aceitam que o mundo é injusto. Não aceitam que o mundo é injusto. E aí, a esquerda, os políticos de esquerda, eles conseguem conquistar muito mais pessoas pro lado deles. Porque eles vendem um sonho, eles vendem utopias. Coisas que não podem ser realizadas, mas que convencem a maioria das pessoas. Uma pessoa de esquerda pode ser convencida a acreditar na realidade, a seguir o caminho do bem? Pode. Mas pela natureza imunda do ser humano, o mais comum é que as pessoas vão para o caminho errado e mais fácil. E esse caminho é o caminho da esquerda. O caminho da mentira. O caminho da inveja. O caminho onde tudo é bonito no papel. Só que nada daquilo é verdade. Por quê? Porque a realidade é dura. Então, todo mundo, por natureza, quer acreditar em algo impossível, algo fácil. As pessoas racionais aceitam a verdade. As sentimentais não. E no mundo existem mais pessoas racionais ou sentimentais? Existem muito mais pessoas que se levam pelos sentimentos. Pelo ódio, pela inveja, pela ira. Bom, falar que vai ter picanha, igualdade, cerveja, que vai acabar com a fome, etc., é muito mais fácil do que tentar explicar para uma pessoa como a realidade realmente funciona. E buscar alguma forma de amenizar isso individualmente e resolver os problemas. O que você acha que o cara quer ouvir? Sério mesmo, você que é de direita. O que você acha que é? O que você acha que imagina eu, o Lucas, imagina o viajante com 15 anos de idade. Nem com 15, cara. Tipo, imagina um viajante, sei lá, sem internet. Imagina um viajante sem internet, tá? Sem YouTube. Porque eu digo isso por quê? Porque sem internet, sem YouTube, eu seria uma pessoa completamente diferente. Eu não teria acesso à informação. Imagina um viajante sem internet, sem YouTube, com 40 anos, chega pra ele e fala: ô amigo, o que você quer? Você quer entender a realidade do mundo e resolver seus problemas pelo seu esforço? Mesmo que você não vai ser um cara rico um dia, você vai trabalhar bastante, vai ter uma vida aí razoável. Ou você quer cerveja, picanha e acabar com a fome do mundo? Porra. Pô, galera, complicado, entendeu? Vocês estão tentando enxugar gelo. Mas graças à internet, vai ter uma pessoa ou outra, que com certeza é a minoria, que vai dar um despertar, vai cair no canal do viajante, vai ver algum vídeo aqui, vai ter um insight e vai ser convencido. Mas a maioria não vai, esquece. Ah, Lucas, mas e como que a direita chega no poder? Bom, a direita vai chegar no poder eventualmente quando a situação for uma merda. Aí vão ter que trocar. Geralmente quando o país está, tipo, na beira do abismo, eles falam, pô, é melhor tomar aquele remédio amargo. E esse remédio amargo pra eles é a direita, entendeu? Mas vamos lá. A maioria das pessoas não fará o que é certo. A maioria vai morrer sonhando.
Essas pessoas acham que o mundo deve algo para elas. E a maioria das pessoas acredita nisso, que o mundo deveria ser mais justo. Só que lembra, essas mesmas pessoas são seus inimigos. Seus inimigos acham que o mundo deve algo para eles. Pasmem, o mundo é você, tá? Então seus inimigos acham que você deve algo para eles, algo que você tem e eles não. Então adivinha o que vai acontecer? Eles vão fazer de tudo para tomar o que é seu. Não é o que já acontece com vários campos de esquerda? Eles tomam o que é dos outros. Ah, mas só de esquerda? Não, de direita também. Algumas pessoas acham que são de direita e acham que o mundo poderia ser mais justo. Impostos é um jeito de quem é de direita também, porque muitas pessoas são de direita e acham imposto algo razoável. Elas não consideram que imposto é roubo. Então, se ela acha que imposto é algo razoável, ela acha justo tomar o que é do outro. Você vai ficar perto de pessoas que acreditam que imposto é razoável? Você tomar o suor do trabalho do cara? Bom, mas aí o fato é o seguinte: as pessoas acham justo tomar o que é seu, tá? E vamos fazer um cálculo. A maioria das pessoas nasce na merda, tá? Nasce completamente fodida. E essas pessoas compram uma ideia de que tem que tirar de quem tem para ela ter. Que ela não consegue mudar de vida sozinha, ela tem que tirar de alguém, ou tem que vir alguém ajudar. Então, consequentemente, se você respeita as liberdades individuais, se você sabe que o mundo é justo, você é o inimigo dessas pessoas. Se você é o inimigo dessas pessoas, elas dizem que você é racista, fascista, extremista, nazista. Mesmo sabendo que você não é isso, elas dizem que você é. Pelo simples fato de você ter algo ou conseguir algo que elas não conseguiram. Ou seja, essas pessoas que são os seus inimigos, eles te desumanizam. Eles desumanizam você e tiram a sua humanidade, que é a mesma coisa. Eles tiram a sua humanidade para te tratar igual lixo, igual animal. Esse é o objetivo deles. Não se engane, quando uma pessoa está falando que você é algum ista na internet, ela está fazendo para te desumanizar. Para que você seja considerado lixo. Sabe por quê? Porque você está correto. Você é correto. Você é do lado do bem. Você respeita a liberdade individual. Você entende que o mundo tem problemas e tenta conviver com isso da melhor forma. Você está do lado certo. E como é que você tenta vencer alguém que está correto? Você tenta transformar aquilo em algo errado. Mas se aquilo que é certo eu consigo transformar no errado? Não. O que é certo não pode ser transformado no errado só porque as pessoas querem que aquilo seja errado. Por exemplo, eu tenho um argumento que é certo. Você tem um argumento que está errado. Se você bater de frente comigo, as pessoas ao redor vão ver que eu tô certo e que você está errado. Então, como você não pode competir comigo, o que resta para você? Você me tratar como se eu fosse uma coisa e não alguém. Porque o argumento pode estar sendo certo, mas ele vem de algo que é errado. Então, quando você não pode refutar o argumento, você refuta a pessoa. É por isso que você é xingado de nazista, de racista e qualquer coisa por aí. E esse foi um erro do Charlie Kirk. O Charlie Kirk debatia com esquerdistas. Ele debatia com pessoas que tinham ideias diferentes da dele. E quando você entra no diálogo com essas pessoas, o que está acontecendo? Você está humanizando essas pessoas. Certa vez, eu tive vontade de ter eu estava sozinho em casa e tive vontade de ter alguém para jogar videogame comigo. Jogar um co-op local de 2 pessoas. Só que eu só tava com um cachorro em casa.
Adianta eu chegar no meu cachorro e falar: olha, vamos jogar um videogame aí. Não adianta, por quê? Porque ele não é humano. Mas e se eu tratar o meu cachorro como um ser humano? Humanização de animais. É algo correto? Claro que não. O famoso pai de pet é algo correto? Não. Porque você tem que tratar ser humano como ser humano e animal como animal. Você não pode tratar humano como animal, nem animal como humano. Você tem que dar o devido tratamento. E o Charlie Kirk, ele tratou seres humanos como seres humanos. Ele tentou convencer pessoas de um espectro político diferente com fatos e lógica. Ele tentou convencer com argumentos, com debate, com artigos científicos, matérias, notícias. Mas do que adianta se o outro lado te trata como um animal, como um lixo? Por que você vai humanizá-los? Então, a regra é: afaste-se dos seus inimigos. Essa é uma pílula que as pessoas não conseguem aceitar. Elas tentam convencer o inimigo. Algumas pessoas podem ser convencidas? Sim, só que outras não. Lucas, mas a minha mãe vota no PT. A minha mãe é do Black Lives Matter. A minha mãe é do MST. Beleza. Você está dormindo com o seu inimigo. Na sua casa está o seu próprio inimigo. Você quer ter uma vida onde você vive todo santo dia com o seu inimigo? Lucas, mas é minha mãe. Pois é, você tem culpa de ter uma mãe assim? Sua mãe não pode ser convencida? Seus irmãos não podem ser convencidos? O seu dever é tentar mostrar a verdade para as pessoas. Se você tentou convencer, não deu certo, paciência, afaste-se. Para amigo é mais fácil, para familiares mais difícil. Mas às vezes, a própria pessoa que você escolheu estar do lado, namorado, marido, a própria pessoa que está do seu lado, é o seu inimigo. E a gente pode levar isso para outras coisas também. Vamos lá? Relacionamentos. Só tenha relacionamentos com quem segue as mesmas regras que você. Você só pode ter relacionamentos funcionais com as pessoas que jogam com as mesmas regras que você. Se a regra da pessoa é diferente, você está em desvantagem. Conhece aquele ditado? Se eu tenho uma faca e você tem uma faca, nossa palavra basta. Se eu tenho uma arma e você tem uma faca, a minha palavra basta. Exatamente isso. Você tem que equiparar as pessoas pelas regras que elas seguem. Um exemplo: só compre numa loja em que o dono dessa loja prega os mesmos princípios que você. Só contrate pessoas que acreditam nas suas ideias. Só deixa dinheiro, tempo, vivência, oportunidade sair do seu bolso, sair da sua vida para entregar para pessoas que não são seus inimigos. Não dedique 1 minuto do seu tempo para alguém que não acredita fielmente nas coisas que você acredita. Em outras palavras, não financie os seus inimigos. Seja com tempo, com oportunidades, com dinheiro. Não faça o que eles não fariam por você. Eu tô pedindo algo demais aqui, eu só tô pedindo para que você trate eles da mesma forma que ele trata você. Eles não te chamam de nazista? De machista? Então,
Se eles já te chamam disso, para eles você já é isso. Para eles você já é nazista. Para eles você já é machista. Então só dê o tratamento adequado. Se você já é isso. Se eles já te consideram isso. Existe alguma forma de tratar a pessoa que te chama disso de algo diferente do que ela tá te chamando? Ela já te desumanizou, cara. A pessoa já te desumanizou. Vamos lá. Eu já fiz uma dezena de vídeos explicando essa porra. E eu vou ter que falar de novo. Tira a porra do seu dinheiro da mão de vagabundos. Não financie os seus inimigos. Lucas, como é que eu não vou financiar meus inimigos? Existem formas de não financiar bandidos. Quem são os bandidos que promovem essa construção de sociedade atual? O Estado, principalmente. O Estado e os políticos e os esquerdistas. Esses são os seus inimigos. Toda essa construção que eu relatei até agora é uma construção de políticos, Estado e movimentos coletivistas de esquerda. E de direita, tá? E de direita. A maioria dos movimentos de direita são a mesma bosta. Então você não deve financiar bandidos. Pensa, a maioria dessas pessoas vive com dinheiro de impostos. O que você pode fazer? Como não pagar impostos? Se você sabe que o cara que vota no PT, ele vive de Bolsa Família. Se você sabe que o salário dos políticos, para comer lagosta lá no STF, você sabe que é dinheiro de imposto. A maioria dos movimentos de esquerda são ONGs, também vive com dinheiro de imposto. E aí? Os partidos políticos de esquerda e de direita que promovem o coletivismo também vivem de dinheiro de impostos. E aí? Como não pagar imposto? Acho que uma das maneiras mais simples é sonegar, mas eu não quero que ninguém sonegue, tá? Mas existem formas de não pagar imposto? Sim. A mais simples de todas, saia do Brasil. Saia do Brasil. Ah, Lucas, mas eu vou ter que pagar imposto em outro lugar. Pague imposto num lugar que faça sentido pra você. Onde a maioria das pessoas, nunca será perfeito, mas pague impostos onde a maioria das pessoas acreditam nas mesmas coisas que você. Onde as pessoas não são seus inimigos. Outra coisa, é possível tirar dinheiro do Brasil e continuar morando aqui? Isso é uma saída. Isso é uma saída. Outra coisa, não usar a moeda brasileira. São formas de você não financiar essas coisas. Ah, Lucas, eu entendo isso. Sei lá, eu entendo que eu posso abrir uma empresa no Paraguai, eu entendo que eu posso comprar Bitcoin. Só que o meu youtuber favorito falou que isso não adianta nada. Por quê? Porque mesmo que eu pague pouco imposto no Brasil, eu ainda vou estar pagando imposto. Então eu não vou estar deslegitimizando o Estado. O problema é que existe uma coisa que o seu youtuber favorito de direita, ele nunca vai te contar, que é a questão da moralidade. Se você paga o mínimo de imposto possível, mas você é obrigado a comprar um pão e pagar impostos, é uma diferença brutal do cara que paga de maneira voluntária. Um paga de maneira voluntária e o outro paga de maneira involuntária. Ele está sendo obrigado a pagar. E, cara, existe uma diferença brutal. Brutal nisso, que poucas pessoas falam. Existe uma diferença absurda entre fazer algo voluntariamente e involuntariamente. Quando você compra uma ação da Petrobras, você está financiando o Estado, você está financiando os seus maiores inimigos de maneira voluntária. E isso faz toda a diferença, cara. Quando você está comprando um pão, é porque você precisa comer, isso é involuntário, você não tem culpa disso. Mesmo se você tentar fazer o seu próprio pão, eventualmente, em alguma parte da cadeia,
que você precisa seguir para se alimentar, você vai pagar impostos, mas isso é involuntário. E é isso que dói no coração de muitos liberais. Isso dói no coraçãozinho deles, machuca profundamente. Por quê? Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de moralidade. O cara não entende que ele é um ser inferior, porque ele financia o Estado voluntariamente. Voluntariamente. Existe diferença. Exemplo. Eu prefiro tacar fogo em todo o meu dinheiro do que ter que comprar uma ação do Banco do Brasil ou da Petrobras. Eu prefiro tacar fogo, prefiro não ter nada. Prefiro não ter absolutamente nada. Por quê? Ah, Lucas, mas a ação da Petrobras vai subir. Comprei e fiquei rico. Irmão, foda-se, porque é uma questão de moral. Eu não financio meus inimigos. Eu quero que os meus inimigos se fodam. Eu quero que o sistema se foda. Eu não vou financiar essa porra. Comprou sua ação do seu banquinho, comprou sua ação da sua empresa estatal, comprou ação de empresa privada, foda-se. Ficou rico? Nossa, parabéns. Seu dinheiro está todo sujo de sangue. Você é feliz assim? Você é feliz? Financiando um Estado que escraviza as pessoas? O seu dinheiro está sujo de sangue e eu não vou participar do seu jogo. Posso participar involuntariamente, mas involuntariamente eu não tenho o que fazer, né? Então, existe sim diferença, tá? Não se deixe enganar. Tem coisas na vida que não é dinheiro. Não é dinheiro. Certo? Então, um exemplo clássico aqui, meus inimigos compram ação na Bolsa Brasileira há 20 anos. E faz 20 anos que o PT tá no poder. O PT não melhorou a vida de ninguém, só deixou cada uma das pessoas que já eram pobres, miseráveis e mais escravas do sistema. Meus inimigos financiam a escravidão de pessoas de maneira consciente. Beleza, comprou ação na baixa, ganhou muito dinheiro, tá rico, mas o seu dinheiro é sujo de sangue. Não serve pra mim. Não serve pra mim. Não seja escravo do dinheiro. Por quê? Porque se você for escravo do dinheiro, se dinheiro é a sua principal preocupação, você vai tomar decisões imorais. Você vai tomar muitas decisões imorais. Muitas. Lembra do que a gente está falando? Liberdades individuais. Eu preciso escravizar as pessoas através do sistema para ter lucro. Eu não respeito as liberdades individuais. Se eu tiro qualquer vantagem de um sistema que é feito para fazer o mal, só porque eu quero dinheiro, eu não respeito os meus ideais. Eu não estou respeitando a natureza das coisas, a natureza desigual das coisas. É diferente você respeitar a natureza desigual das coisas do que você tirar proveito da diferença entre as pessoas e diferença das coisas. Eu sei que o mundo é injusto, mas eu não vou contribuir para que ele seja mais injusto. Eu vou só melhorar a minha vida. E é disso que a gente vai falar agora. Dentro dessa construção de mundo, você já viu que muitas coisas são injustas e muitas coisas são imutáveis. Não tem muito o que fazer. Só que uma coisa que fica claro aqui nesse vídeo é que você sempre tem alguma escolha para fazer e essa escolha vai impactar principalmente a sua vida. E que se você tiver uma boa régua moral, você consegue melhorar a sua vida e não foder com a vida dos outros. Certo? Bom, é fato que você não vai melhorar o mundo não vai mudar, porque você é uma unidade, certo? Mas tem uma coisa que é muito boa para esse vídeo que você precisa saber. Você é uma unidade nesse mundo.
Só que várias pessoas dependem de você. Você é o mundo de várias pessoas. Imagina que você é um pai de família e você tem 3 filhos. Para os seus 3 filhos, você é o mundo deles. O mundo deles pode ser uma merda ou pode ser bom. Depende de você. Esse mesmo exemplo vai servir também para os seus amigos, para os seus parentes próximos que você ama, para o seu marido, para sua esposa. Não importa. Até mesmo para a ONG, que fica perto da sua casa, que você gosta de ajudar, para a igreja católica, que você vai aí nos domingos de manhã e dá uma ajuda lá, faz marmita para entregar para os mendigos, para os moradores de rua. Não interessa. Você tem que entender que você não vai mudar o mundo de fato, mas você, às vezes, é o mundo de várias pessoas e suas atitudes boas mudam a vida dessas pessoas. Naquele exemplo que eu dei, cara, imagina, você tem 3 filhos. Você é o mundo dessas pessoas. E a vida delas será severamente impactada por suas decisões. Então, realmente, você não vai mudar o mundo, mas você vai conseguir mudar a vida de algumas pessoas. E algumas pessoas vão falar que o mundo é bom, que o mundo é legal, que vale a pena viver. Mesmo o mundo sendo uma merda. Sabe por quê? Porque você impactou na vida dessas pessoas. Tu acha que todo mundo gostaria de estar aqui agora vendo um vídeo no canal Viajante sobre como o mundo é uma bosta? Como ele é desigual? Não. Por quê? Porque tem pessoas que tiveram pessoas próximas que impactaram tão positivamente que a pessoa nem sabe que o mundo é uma bosta. E que olha que bom. Olha que bom. Você tá assistindo esse vídeo aqui hoje pro seu filho não ter que assistir o canal Viajante lá do tempo dele no futuro. Então você vai escolher as pessoas que estão próximas e que dependem de você e vai melhorar a vida só dessas pessoas. Lucas, isso é egoísmo, só tô ajudando quem eu gosto. Sim, a virtude do egoísmo. Ayn Rand, pode ler, o livro é muito bom. O seu mundo tem que ser as pessoas que você ama. Você vai trabalhar, estudar e viver para melhorar a vida dessas pessoas. O mundo, no geral, ele já tá perdido. Esse mundo aqui, ele não tem salvação. Tá? Esse mundo teria uma salvação se fosse uma salvação coletiva. Imagina que todas as pessoas do mundo, todas as unidades decidam salvar o mundo. Só que aí isso cai por terra por quê? Porque nem você é igual ao seu irmão e nem você é igual ao seu vizinho. Então, automaticamente, quando depende de um coletivo, já está fadado ao fracasso. Então, o mundo já foi perdido. O que você pode fazer é construir um sistema dentro do sistema que lhe foi imposto. Um exemplo da minha vida, ontem, eu fiquei sabendo das notícias, né? Vou até dar uns créditos aqui para alguns canais que eu assisto. Ontem mesmo eu parei, era mais ou menos umas 11 da noite. Eu levantei da cama porque eu não tava conseguindo dormir. Aí eu vi o vídeo de uns caras. Eu vou falar aqui o nome dos canais, provavelmente vocês conhecem. Eu vi o vídeo do Papo Libertário. Eu vi o vídeo do Traje Cômico. Eu assisti o vídeo do Impera. Eu assisti o vídeo do Ancapso. Eu assisti vídeos de uns caras da gringa também, que eu não vou lembrar o nome aqui, infelizmente. Mas eu assisti o vídeo de uma galera, tá? E quando eu tava assistindo esses vídeos, fiquei ouvindo, na verdade, né? Coloquei no fone e fiquei ouvindo esses vídeos. Eu falei, cara, essas pessoas que fizeram esses vídeos, eles têm uma visão em muitos pontos parecida com a minha, parecida com a dos meus inscritos. Só que, sinceramente, hoje eu vou ouvir isso aqui, mas eu vou estar cagando. Então eu tava ouvindo os vídeos, só que ao mesmo tempo eu fechei a porta do quarto, eu fechei as janelas, fiquei ouvindo os vídeos ali e liguei um emulador que eu tenho, até falar pra vocês, eu tenho um emulador de jogo de PlayStation 1
e tava jogando Yu-Gi-Oh! E fiquei jogando Yu-Gi-Oh! Fiquei jogando até 1h38 da manhã, se eu não tô enganado. Por quê? Porque eu construí o meu sistema, cara. Eu construí um sistema onde o mundo pode estar pegando fogo. Se a minha família estiver dormindo bem, se as pessoas que dependem de mim estiverem bem, ok. Ok. Ah, Lucas, mas a menina foi assassinada no trem na Carolina do Norte. Ok, eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Mas por que que a família dela não blindou ela? Por que que ela não se blindou? E aí? Por que que o cara que cometeu o atentado, o assassinato na verdade, por que que ele acredita naquilo? Eu não consigo ajudar todo mundo. Eu não consigo. Vai ter vezes na sua vida que você pode fazer uma coisa ou outra para ajudar alguém. Vai ter vezes na sua vida que é melhor você trancar a porta da sua casa, ligar uma Netflix e assistir uma série bem bosta. Ontem foi um desses dias. Eu não queria saber o que estava acontecendo lá fora. Muita notícia ruim. Então, você pode construir o seu sistema. Você não vai mudar o mundo. Mas você vai conseguir impactar positivamente na vida de algumas pessoas. Bom, para encerrar esse vídeo, que ficou bem longo, só queria falar um negócio para vocês e tem a ver com esse contexto todo de como tratar seus inimigos, de que o mundo é injusto, que a vida é sofrida pra caralho, mas você tem que continuar tentando, você tem que melhorar dentro das suas possibilidades. Que é uma frase bem legal, olha só. A vida não é justa. Às vezes o mundo pode ser cruel. E por isso, você precisa aprender a ser forte. A fraqueza é inaceitável. Esses caras querem humilhar você. Esses caras querem esmagar você. Se um cara te confronta, ele é seu inimigo. E o inimigo não merece compaixão. No mundo real, você precisa lutar suas próprias batalhas. Essa frase parece extremamente agressiva, mas é uma frase muito honesta. Muito honesta. Se um cara te confronta, ele é seu inimigo. Inimigo não merece compaixão. Talvez o que está faltando na vida de cada um de vocês é isso. Você está muito aberto ao diálogo. Você está muito aberto a ouvir o que a pessoa tem para dizer. Só que, cara, você já tá do lado certo. Não dá para salvar o mundo. Não dá para convencer ninguém. Certo? Trate os seus inimigos da forma que os inimigos devem ser tratados. Sem compaixão. A frase pode parecer meio agressiva, mas eu tirei ela do Cobra Kai. Bom, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.